de ganhar ponto, mas o que eu quero não é o ponto. Professora, eu não fiz. Parece ao contrário aí, professora, ou parece certo? Parece, mostra aí, parece certo. Parece certo. Não, certinho, certinho. Muito bem, muito bem. Então, fala, tem alguém... Ah, eu fiz, só que eu não fiz a B. cadê? Quem que falou que eu fiz, que eu não tô vendo? Lorena. Ah, Lorena, mostra aí, Lorena. Rapidão, pra gente já dar seguimento. Beleza, é isso mesmo. A B não era para fazer mesmo. Correto. Gente, então vocês terão muita oportunidade, mas o que eu quero é que vocês exercitem, tá? O intuito de Sônia é o seguinte, física, como é que a gente aprende física? Exercitando, fazendo exercício, não tem jeito, você vai aprender nas técnicas, tá? Então, oportunidade, professora, perdi hoje. Não fique triste, você vai ter outras oportunidades igual hoje, você terá oportunidade, tá? Bora lá! Na última aula, eu parei com vocês no exercício 5, que foi essa atividade. Isso aqui é da outra turma, vou até deixar separado. E daí eu quero pagar uma promessa para vocês. Que eu falei tanta terra redonda, aí eu vou mostrar o videozinho lá do Carl Sagan, falando a respeito das cidades, da projeção da... Preparei para vocês, daqui a pouco eu falo. Não, eu fico falando, a gente não resolve nada. Ó. Página 81. Sônia tá assim, eu estou... Ai, vocês me deixaram tão aflita, gente. Eu fico com medo. Ó. Página 81, exercício 5, que é o que a gente parou. Então, ele colocava lá uma caçamba, uma certa altura, eu vou colocar aqui os dados do exercício. Uma altura. A altura no exercício, pega o livro, outra coisa também. Sônia está resolvendo aqui, você não fica só olhando Sônia falar. Pelo amor de Deus, pegue o livro, é como se estivesse em sala de aula. Você está na sua casa, agora mais do que nunca você precisa ter dedicação. Ai, tô falando de... Tô vendo. Gente, tá vendo? Não é só resolver exercício, não. É também com relação à teoria. Quem é que tem facilidade com teoria? Na medicina cai muito... Não é que cai muito física, é que você precisa da física para entrar na medicina. Vai fazer engenharia, precisa da física, porque a prova do Enem é todas as disciplinas. Deu para entender? Professora, professora, precisa da nota maior de física e de química para entrar em medicina? Você precisa de todas? De todas, mas você precisa de sair bem em física e em química, precisa sair, porque a maioria vai mal. Os meus alunos, eu vou falar assim, com relação aos meus alunos que passaram para medicina. Os meus alunos que passaram em medicina, gente, eu pedia para eles fazerem 20 exercícios de física. Eles faziam 30 e levavam dúvida para mim. Vixe, então vou ter que fazer isso. Sabe qual foi a colocação desse meu aluno? Terceiro lugar para medicina. Terceiro lugar para medicina na UFMT. Então, tem que ter consciência. Eu preciso saber bem. Professora, mas depois que eu entrar lá, eu vou precisar da física? Não, meu querido. Você vai dar um chute no traseiro dela. Mas para você fazer um bom Enem, você precisa sair bem nessas disciplinas, sim. E redação, gente, você tem que tirar aí, ó, pensa, medicina, acima de 800 pontos, viu? Acima de 800 pontos. Eu recordo que ele acho que tirou 980, que foi a nota dele de redação. Professora, mas a senhora está sabendo que o Enem não vai ser obrigatório para a gente, né? Então, mas é isso que eu estou falando, vai ter o Enem seriado. Aí o Enem seriado, aí que vocês têm que agora estudar mais,
Porque vocês vão fazer o Enem como fosse o PAS. O PAS, ele era um vestibular seriado. O pessoal fazia sair daqui e ia para Brasília para poder fazer. Então, vocês vão fazer assim, chegar no final do primeiro ano, vou fazer uma prova. No final do segundo ano, fazer outra prova. E é como se fosse um Enem, só que em parcelas, tá? Em suaves parcelas. Aí que vocês precisam saber mais ainda o conteúdo. Pensa aí, força. Daí soma tudo, né, professora? Que eles falam que soma a nota depois para você entrar na universidade. Então, Daí eu acho, para mim, eu acho que vai ter mais chances de pessoas entrarem na faculdade, sabia? Claro, porque vocês terão duas chances. O Enem não vai deixar de existir. Vai ter o Enem e vai ter o Enem seriado. Então, por isso que eu estou falando que vocês agora, para o ano que vem, pensa aí na situação de Mato Grosso, da situação geral do Brasil. Vocês estão à frente, apesar do ensino ser à distância, mas vocês estão muito à frente, muito, mas muito à frente das escolas públicas. A situação daqui de Mato Grosso a maioria das escolas começaram as aulas do ano, dia 3 de agosto. Você já imaginou o aluno do 9º ano que vai fazer o ano que vem? E fora que o ano que vem, o aluno do 9º ano, ele vê a física básica. Então, vocês estão muito à frente. Vocês estão vendo todo o conteúdo do primeiro ano, agora no 9º ano. Quando você chegar lá no primeiro ano, vocês vão ver que vão se repetir todos os conteúdos. Então, gás, ânimo, disposição, porque aí vocês vão sair à frente, entendeu? Chegar lá, nota, vai dar, professora, eu fui muito bem na prova. Já dá assim entrar com o pé direito já na primeira prova que vocês vão fazer. É isso que eu quero, desejo de Sônia, tá? Eu acho que o de vocês também. Bora lá resolver exercício. Vocês estão entendendo? Que é assim, quando pensar em alguma coisa, você tem que fazer um planejamento e uma organização antes. Para quando chegar o momento daquilo que você fazer, você estar preparado, bem preparado. Tá entendendo? Até questão do nervosismo. Quando você sabe bem o conteúdo, igual eu, gente, eu estudei. Na minha época era vestibular, então você tinha que estudar todos os gêneros de redação, todos. Não era só dissertação. Era crônica, que eu odiava, descrição, vários gêneros. Então você tinha narrativa. Então, você tinha que estudar todos, você não sabia nem o gênero que ia cair. Eu recordo que eu tinha me preparado, tinha feito muita leitura de livros, de revista, um monte de coisa, feito muita redação. Quando eu peguei a redação que era para fazer, a redação era uma carta ao governador sobre o trabalho escravo, que era o vestibular. Gente, na hora deu um branco assim, aí eu respirei, eu falei, eu sei, eu sabia, porque eu tinha estudado, eu tinha feito aquilo ali. Gente, eu consegui fazer, eu lembro que era pela UFMT, né? Eu tirei 8,5, e eu não tive aula quase de redação no ensino médio. Eu fui ter aula de redação, acho que no 3º ano. Não é igual vocês. Então, para mim, eu fui muito bem. E o meu erro maior, que tinha lá um comando, eu não obedeci esse comando. Se eu tivesse obedecido, eu teria uma nota ainda melhor. Vocês têm tudo na mão. Tudo na mão. Eu sempre estudei em escola pública. Então, eu sei a deficiência da escola pública muito bem. Muito bem. Então, bora lá resolver o exercício. Tá dando um gás aí para vocês? Estão pensando? Pensa no futuro, gente. Pensa no futuro. Como é que a gente faz o futuro? Tendo um bom presente. Um bom presente é que se faz um bom futuro, tá? Bora lá. Então, eu coloquei lá o exercício da página 81. Deixa eu esquecer de fazer a chamada depois, por gentileza. Página 81. Pega o seu livro, ânimo aí do outro lado. Exercício 5. Ele coloca uma altura de 3,2. Senão, eu não consigo passar meu videozinho lá, né? Coloca a aceleração da gravidade. 10 metros por segundo ao quadrado. E daí, gente, tem um desenho. Ele coloca assim, tem uma altura H, 3,2 metros, é H. 2.
E aqui mais... Vou mostrar o que eu tô fazendo. Eu não vou me atentar, porque aqui tá cheio de desenhista. Depois, gente, quando voltar, eu vou querer uma ajuda de vocês. As meninas aí, Bianquinha, Rita, Beloc, sabem desenhar. Para passar, assim, ensinar alguma coisa para mim. Eu sou muito tapada para desenhar. Eu fico com vergonha, às vezes, de desenhar para vocês, vocês sabiam? Porque vocês só me fazem cada coisa linda, eu tenho vergonha. Ó, deixa eu mostrar aqui que Sônia, eu não me atrevi a fazer o desenho, não tenho coragem. Não tenho coragem, só coloquei aqui. Aqui tem um caminhão. Então, para vocês, para as outras turmas até que eu me arrisco, mas aqui eu não arrisco não, é um caminhão, gente. Aqui 3,2 a altura e aqui GT ao quadrado, 10 metros por segundo ao quadrado. Eu tenho aqui laninha. Laninha, se é um lançamento e é na horizontal, eu vou ocupar essas duas fórmulas, é o que Sônia falou para vocês. Então, a primeira coisa, vou calcular, ó, eu tenho a altura, eu tenho a aceleração da gravidade, vou calcular quem? Tempo. Então, H GT ao quadrado sobre 2. H eu tenho. Ai, gente, que horrível. Mas tem que fazer isso. 3,2, 10 dividido por 2, T ao quadrado. A metade de 10, 5. Quanto que deu isso aqui? Quem fez aí? Quanto que deu? Lorena e Sara. Falem para mim, 3,2 dividido por 5. Quanto que deu? 0,8? 0,8? É o resultado, tudo, né? Você já tá dizendo. Tudo isso aqui, fez essa divisão, depois extraiu a raiz, deu 0,8. Vou deixar assim para ver se alguém também tem curiosidade. Alguém tem dificuldade nessas questões assim de matemática, gente? Ou não? É que às vezes eu fico preocupada, eu fico fazendo passo a passo com medo de alguém ter dificuldade, tá? Ó, primeira fórmula encontrei. Depois, se eu quero a velocidade, eu tenho que usar essa daqui, ó. X, V vezes T. X, quanto que vale X? X, essa distância é o solo aqui, gente, ó, do caminhão. Então, vai ser 18 mais 2, ou seja, X vale quanto? 20 metros, ó, tá vendo? Daqui até aqui, 20 metros, porque é 2 mais 18. Aí, V, o tempo, eu acabei de descobrir 0,8. Quanto que dá a velocidade aí, meninas? 20 dividido, 0,8 dividido por 20. Isso, vai dar quanto? 20 dividido por 0,8. Peraí. Deixa eu ver. 25 metros por segundo. Então, essa é a resposta correta. Gente, desculpa se eu tô... É porque a Daniela tá perguntando, ver se vocês... É porque às vezes eu demoro tanto tempo fazendo passo a passo. Qual a página? 81, meu querido, tá? Quem perguntou a página 81. A Sara respondeu. Mas é que eu fico assim, fazendo passo a passo, acho que não tem tanta necessidade, ou tem? Tem que ser sincero comigo, tá? Sinceridade é acima de tudo. Ó, daí, nós resolvemos todos os exercícios. O B não precisa, eu não quero que resolva. Deixa eu mostrar, falar com vocês. Pelo seguinte, porque tem um exercício, e eu vou falar a respeito desse exercício, porque eu já vi em simulados cobrarem esse tipo de exercício nos simulados com relação a esse conteúdo que é lançamento horizontal. Ele é como se fosse uma pegadinha, tá lá em atividades propostas, já fica como tarefa atividade proposta, tá? E aí eu vou lançar como desafio essa questão, porque ela não tem cálculo. É mais só pensar. Vamos ver quem que vai responder. Maria Júlia chegando. Ó. Vou tentar fazer o desenho aqui.
Senhor da glória. Só porque a vocês aí dá mais nervoso, meninas, o desenho fica pior ainda. Ok, professora. Ai, que Ave Maria. Não, não dá para. Eu desisto do desenho. Como é que eu faço? Ah, já sei. Vou usar uma caixinha aqui, gente. Ai, tô com dó de... Já fiz. Ó. Eu tenho aqui o exercício. Qual exercício que é? É o exercício 3 da página 82. Exercício 3. O exercício 3, ele coloca 2 bolinhas. Eu não tenho 2 bolinhas, vou colocar isso aqui, ó. Essa bagacinha aqui e essa bagacinha aqui. Tem 2 bolinhas. Se eu vou jogar aqui, essa coisa quando cai aqui, quando ela vai cair, é lançamento horizontal, porque eu tenho metade de uma parábola. Lançamento horizontal, metade de uma parábola. Aí, eu tenho aqui, cada dedinho é uma pessoa. Esse azul, esse meu corpo aqui azul, eu vou lançar com uma velocidade maior do que esse meu corpo. Pronto. Esse meu corpo azul, eu vou fazer uma força, aplicar uma energia nele, de tal forma que ele vai ter uma velocidade maior do que esse aqui, do que o vermelho. Então, o azul terá uma velocidade maior do que o vermelho. Porém, eu vou fazer esse movimento simultaneamente. O que vai acontecer se a velocidade desse aqui eu lanço ao mesmo tempo o vermelho e o azul? Porém, o azul tem mais velocidade. O que vai acontecer? Alternativas. Vamos ver quem que vai... Oh, Deus, Sônia, cabeçuda. O que vai acontecer? Letra A. Peraí, mas eu deixei meu livro, gente. E agora? Onde que eu coloquei o livro? Coloquei dentro da minha gaveta. Sei lá onde estou com a cabeça. Letra A. As posições. Aí você vai saber responder. A posição do azul, que é maior velocidade, posição X, a distância X será maior do que a distância do vermelho? A distância do azul é maior do que a distância do vermelho? As distâncias serão iguais horizontal, tanto do bloco, tanto do corpo azul quanto do corpo vermelho? Professora, elas estão em alturas diferentes? Um está mais baixo, A mesma altura. O tempo de chegada são diferentes? Ó, vou mostrar para vocês. De novo aqui. Os dois é a mesma altura, ó. Aqui é a mesma altura. Esse bloquinho, tanto para o azul quanto para o vermelho, a mesma altura. O que vai acontecer é que eu vou aplicar mais força no azul e esse azul vai ter mais velocidade. A velocidade é maior do azul do que do vermelho. Aí eu quero saber se a distância aqui, tanto do azul quanto para o vermelho, serão iguais. Se a distância do azul é maior do que a do vermelho. Se a do vermelho é maior do que a azul. Se os tempos são iguais. Se os tempos são diferentes. Se o tempo do azul é menor do que o tempo do vermelho. Ou o tempo do vermelho é menor do que o azul. Quero a resposta correta. O que irá acontecer? Vamos lá, desafio. Quem vai ser o primeiro a responder? Eu quero a resposta corretíssima. O que, professora? Da onde? É que depende da altura. Depende da teórico. velocidade inicial, professora? Sim, mas o que vai acontecer? As distâncias serão diferentes. As distâncias do eixo X, a distância horizontal é igual. São iguais, né? É igual. O tempo é diferente, o tempo é igual. O que vai acontecer? Quem vai me responder? O tempo é igual, não é? O tempo é igual. Quem que respondeu que o tempo é igual?
Sara, mas eu acho que o tempo é igual, porque elas estão na mesma altura. O tempo é igual. Já, olha, gente, quem é que falou? Quem é que era lerda? Ô, Rafael, dá uns petelecos nela aí. Dá uns petelecos. Ó, o tempo é o mesmo. Uma resposta já está correta. Não vai interferir, gente, por isso que é queda livre. Se os dois estão à mesma altura, são lançados simultaneamente, o tempo é o mesmo. E fora isso, fora o tempo, o que vai acontecer com a distância na horizontal? Agora dá oportunidade, não responda, Sara. Dá oportunidade para o restante. O que vai acontecer com a distância na horizontal? Vai ser a mesma? Vai ser Não. diferente? Vai ser diferente. E por que vai ser diferente? O que vai acontecer, Beló? Porque a interferência de outros fatores na questão horizontal, não é? Sim, mas o que eu falei? As velocidades são diferentes. A velocidade do azul é maior do que a velocidade do vermelho. Logo, o que vai acontecer? Ele vai ficar mais para baixo? Com a distância na horizontal. O que vai acontecer com a distância na horizontal? Você falou que é diferente. Se é diferente, o tempo e a distância são inversamente proporcionais? O azul chega primeiro no chão. Não, os dois chegam ao mesmo tempo. Os dois chegam ao mesmo tempo. Mas os dois chegam ao mesmo tempo, que é o que a Sara falou que está correto. O tempo de chegada é o mesmo, mas a distância. A velocidade do azul é maior do que a velocidade do vermelho. O que vai acontecer? O vermelho se distancia do azul, fica mais distante do azul. Quase. Quase. Tipo, porque pra mim o leve, ele tipo acaba, o que é mais leve, ele acaba indo mais pro lado. Mas os dois têm a mesma massa. Os dois têm a mesma massa, mas a massa não interfere na queda. Você lembra lá que tinha a pena e também vale para isso, que eu tenho movimento na vertical. Então a massa não interfere. A massa, gente, quando eu tenho algo caindo, ele sempre coloca despreze a resistência do ar. Então a massa não interfere. O que eu tenho, um com velocidade maior do que o outro. A velocidade do azul é maior do que a velocidade do vermelho. A densidade dele é maior, sim, entendi. Então, mas o que isso vai causar na velocidade na horizontal? É isso que eu quero saber. O que vai interferir? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Peraí. Todo mundo pensando aí, gente? O restante aí não vai pensar, não? Cadê os meninos? O mais devagar fica para trás. Henrique! Logo, o que tem maior velocidade fica mais à frente, Henrique? Fala aí, Henrique. Fica só no chat. Fala comigo. Mas ele tá sem fone, professor. Vai ser assim mesmo, né? Tipo... X1 é menor que X2, né? Henrique! Henrique! Olha o menino aí! Muito bem! Então, gente, o tempo é o mesmo. O tempo é o mesmo, porque a altura é a mesma, igual o Sara disse. O tempo de queda, tanto do objeto azul quanto do vermelho, é o mesmo. Porém, o azul tem maior velocidade. Se o azul tem maior velocidade, ele vai mais longe. Se ele vai mais longe, a distância x é maior. A distância aqui do vermelho vai ser menor, mas os dois têm o mesmo tempo. Porém, a distância do x será a distância do azul será maior do que do vermelho, porque a velocidade do azul é maior do que do vermelho. E por que eu estou frisando esse exercício? Como eu já disse, eu vi em vários simulados. Gente, isso aqui está parecendo isso aqui, né? Oi, que é esse? Muito colorido, credo.
Muito bem, gostei. Ah, tá vendo? Dá um dinamismo na aula, né? Vocês começam a pensar mais. Vou tirar aqui. Agora, daqui a pouco eu faço a chamada. Ai, meu Deus do céu. Nossa aula vai até que horas? Ah, não acredito. Nossa aula vai até... Só isso? Ah, não. Eu quero mais aula com vocês. Não é justo. Eu preparei... Ah, deixa eu fazer a chamada, senão eu tô ferrada. Saiu. Ai, gente, perdão. Ó, é que eu preparei a aula para vocês, da explicação por que a Terra é redonda. E eu queria mostrar isso, mas valeu a pena. Vocês aprenderam mais hoje com esse exercício? Aprenderam? Sejam sinceros comigo. Adriano, tá aí? Sim. Adriano tá? Adriano tá, né? Ai, gente, é porque... Mostra a mãozinha, Adriano, por gentileza. Levanta a mãozinha se Adriano tá aí. Acho que não tá não, professor. Tá não, né? Ai, que Adriano falta tanto, gente. Tem Esperança Belota aí, Bianquinha tá aí. Bruna. Bruna tá, né? Bruna. Bruna não tá, gente? O que aconteceu com Bruna? Eu não sei, peraí, deixa eu ver. Aí, Carol tá. Eu Eric. acho que... Eu vou perguntar pra ela, professora, peraí. Tá. Gabriel Campos. Não vi. Gabriela Castro. Fala um presente bonito aí, por gentileza. Carol tá aqui. Presente, Vossa Majestade gloriosa de todos os deuses, eu estou presente. Ana Luísa está aqui neste momento. Ai, que legal! Muito bom! Giovana Ellen tá aí. Hoje é bom escutar vocês. Henrique tá aí, Heron tá aí, Isaac também tá, João Guilherme. João Guilherme, eu vi. Presente. Aí, ai, fico feliz quando você participa. Letícia, Sopinha, aí, levantou a mão, Lorena tá aí. Maria Júlia Barreto estava com a internet, né, mas tá aí. Maria Júlia de Oliveira, tá aí também, minha linda? Tá. Oi, professora, tô sim. Maria Luísa Bruno. Maria Luísa Bruno. Tá aí? Maria Luísa Bruno, não. Maria Rita tá aí. Tá aí, eu sei. Bom dia, minha linda. Nicolas. Não. Rafael tá, Rick tá, Rita também tá, Samuel tá, Sara tá, Valentim tá, Vitor. Vitor e Vitória também tá. Então, ó. Ai, que pena, gente. Ai, eu acho que dá... não, eu não vou aguentar. Eu tenho que mostrar só um pedacinho para vocês. Vou mostrar. Peraí. Dá tempo, só um pedacinho. Tem 3 minutinhos. Eu queria falar que estou comendo pão puro, né? Hã? Estou comendo um pão. Ai, eu não aguento essa beló. Olha, mas já tá comendo essa menina, né? Graças a Deus. Graças a Deus que eu não tenho mais vontade de ficar. Antigamente, alguém comia pão do meu lado e eu ficava assim. Agora não. É porque o que acontece? A maioria das farinhas tem resquício de soja, gente. Daí a Sônia não pode. Não pode. Só que esse é só pão, sabe? Minha mãe não tá em casa agora. Ela foi trabalhar já. Daí ela não fez sanduíche pra mim. Mas imagina aquele queijinho. Beló, eu já cheguei a comer 10 pães num dia. Quando minha mãe fazia, minha mãe vendia pão, ela teve que parar de vender pão porque eu comia tudo, dava prejuízo. Verdade, gente. Ó, aqui, ai, ficou meio estranho, né? Mas é Erastóstenes e a Terra. Aqui, ó. Acho que dá tempo, será que dá tempo? Só um pedacinho? Não sei. Dá não, né? Mas aqui, ó, quem tiver Falta curiosidade... 3 minutos pra você. Ah, dá tempo. Peraí, gente. Peraí. Tem que interromper porque eu esqueci de colocar o som.
dá pra escutar. Mas tava com som. Ouvindo, professora. Tava? Uhum. Ah, então tá. Houve uma época em que nosso pequeno planeta parecia imenso, em que ele era o único mundo que podíamos explorar. O seu verdadeiro tamanho foi descoberto de um jeito simples e engenhoso por um homem que viveu aqui no Egito no 3º século antes de Cristo. Esta torre pode ter sido uma torre de comunicações, parte de uma rede que percorre a costa norte-africana, pela qual sinais de fogueiras eram usados para comunicar mensagens do Estado. Ela também foi utilizada como um farol, um sinal de navegação para os navios ali no mar Mediterrâneo. Esta torre fica a cerca de 50 quilômetros a oeste do que outrora foi uma das maiores cidades do mundo, Alexandria. Em Alexandria, naquela época, vivia um homem chamado Eratóstenes. Um de seus contemporâneos invejosos o chamava de Beta, a segunda letra do alfabeto grego, porque ele dizia que Eratóstenes era o segundo melhor do mundo em tudo. Mas parece claro que, em muitos campos, Eratóstenes era alfa. Ele era astrônomo, historiador, geógrafo, filósofo, poeta, crítico de teatro e matemático. Também era bibliotecário-chefe da grande biblioteca de Alexandria. E, um dia, ao ler um pergaminho da biblioteca, ele encontrou um relato bastante curioso. Bem ao sul, no posto de fronteira de Siene, no dia mais longo do ano, algo de notável acontecia. Em 21 de junho, a sombra de uma coluna ou de uma vareta encurtava com a aproximação do meio-dia. Com o passar das horas, os raios do sol deslizavam pela parede de um poço que nos outros dias não era iluminado. Então, precisamente ao meio-dia, as colunas não projetavam sombra e o sol brilhava diretamente no fundo do poço. Naquele momento, o sol estava exatamente a pino. Foi uma observação que outra pessoa teria facilmente ignorado. Varetas, sombras, reflexos em poços, a posição do sol, assuntos simples do dia a dia, que importância possível poderiam ter. Mas Eratóstenes era um cientista, e sua contemplação desses assuntos caseiros mudou o mundo, de certo modo, fez o mundo. Por Eratóstenes ter tido a presença de espírito, de experimentar, de realmente perguntar por que aqui, perto de Alexandria, uma vareta projeta uma sombra perto do meio-dia em 21 de junho. E acontece que elas projetam mesmo. Uma pessoa excessivamente cética poderia ter dito que o relato de Siene estava errado, mas é uma observação absolutamente franca. Por que alguém mentiria sobre tal assunto? Eratóstenes se perguntou como podia, no mesmo instante, uma vareta em Siene não projetar sombra e uma vareta em Alexandria, 800 quilômetros ao norte, projetar uma sombra diferente. Aqui está um mapa do Egito Antigo. Eu inseri duas varetas ou obeliscos, um aqui em Alexandria e um aqui em Siene. Se em um certo instante cada vareta não projetar sombra alguma, isso é perfeitamente fácil de entender se a Terra for plana. Se a sombra em Siene tem um certo comprimento e a sombra em Alexandria tem o mesmo comprimento, isso também faz sentido em uma Terra plana. Mas como pode ser, perguntou Eratóstenes, que no mesmo instante não haja sombra em Siene e haja uma sombra muito substancial em Alexandria?
A única resposta era que a superfície da Terra é curva. Não só isso, mas quanto maior a curva, maior é a diferença nos comprimentos das sombras. O Sol está tão distante, seus raios ficam... Pronto, gente. O que eu queria mostrar para vocês, eu mostrei. Na próxima aula, eu vou falar como que ele calculou o raio da Terra, com uma equação muito simples da matemática. Mas está vendo? Isso foi há mais de 2.000 anos. E ainda o povo ainda falar que a Terra ela é plana. Pelo amor dos meus filhos. Professora, Beijo para vocês. Tchau, pessoal. Tchau, já deu o horário, eu sei.